dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas hoje você pode me chamar de Senhor Fantástico, menina. E hoje nós vamos falar sobre o filme do Quarteto Fantástico, mas a versão de 2005, aquela que não é boa, não é nem um pouco boa. E como eu falei, eu estou vestida de Senhor Fantástico versão menina, só que a versão do filme novo, porque eu gostei mais da roupa e eu já tinha a luva. Eu só precisei pintar metade de branco, então já ajudou tudo. Mas estou empolgada também para esse Quarteto Fantástico. Tanto que eu só vi o primeiro trailer e não vi mais nada para não criar nenhuma expectativa maior do que eu já tenho. E a gente vai falar desse filme de 2005 e pensar o quanto a gente evoluiu, né? Porque esse filme, além de não ser bom, além do diretor não saber como se grava cenas de ação, ele também não entendia muito bem de super-herói. E eu até suspeito que ele não só não conhece, mas se ele conhece, ele odeia. Parece que esse diretor aceitou essa função quase como uma missão, sabe? De transformar essas histórias em quadrinhos nerdolas sem graças no filme legalzão. Então você vê ele desmerecendo as coisas interessantes do filme e enfiando umas cenas, assim, que você pensa, por que essa cena tá aqui? Então tudo que é do universo do Quarteto Fantástico, ele grava mal gravado e ele passa meio que por cima. O que ele acha que é legal, a cena tem helicóptero, tem vários ângulos, ele quer que o filme seja legalzão, pros padrões dele e pros padrões de 2005. E a produção desse filme também mostra o quanto eles não estavam nem aí. Porque, segundo o roteirista, ele se baseou no filme dos Caça-Fantasmas, sabe, da década de 80, que eu gosto muito. Porém, usar os Caça-Fantasmas como base pra fazer o Quarteto Fantástico é estranho. Fora isso, eles tiveram que refazer várias partes do roteiro enquanto gravando, porque em 2004 saiu o filme dos Incríveis. E boa parte das piadas que eles fizeram no Quarteto Fantástico foram faladas antes nos Incríveis, que é um quarteto bem mais fantástico, inclusive. Então não tava indo bem, já pegaram o Caça-Fantasmas pra ter uma ideia do que fazer. Daí o que eles tinham de engraçado, os Incríveis vieram e fizeram antes. Esse filme faz parte do contrato que a Fox tinha com a Marvel, que a Fox tinha os direitos de uma série de heróis para fazer produções cinematográficas. A Marvel ficou com tanto ódio desse filme que depois do segundo Quarteto Fantástico, um dos motivos deles terem contratado o Chris Evans para ser o Capitão América é ter certeza que ele nunca mais seria o Tocha Humana. Outra coisa que eu lembro que eu vi a Jessica Alba falando, que o segundo filme que ela fez, o Quarteto Fantástico, foi o motivo de ela dar uma parada na atuação. Porque, se eu não me engano, ela falou que o diretor disse pra ela que não era pra ela ficar muito emocionada, que era só um filme de herói, ela não precisava ser tão boa atriz assim. Isso deixou ela meio mal e fez ela ficar um tempo e fez ela começar a escolher papéis mais separados, assim. Foi quando ela abriu a empresa dela, ficou rica com a Honest Company. Só que eu fui procurar esse fato de novo e em 2024 ela falou que não. Foi uma experiência incrível. O diretor tem uma sensibilidade feminina única e ela ficaria muito feliz de repetir o papel dela com esse diretor. Ela falou isso em 2024. Eu acho que ela meio que voltou atrás por algum motivo. Porque eu lembro claramente dela falando e eu vi o vídeo deles falando que eles tiveram que no segundo filme do Surfista Prateado fazer uma lágrima de CGI nela, porque eles acharam que dava menos trabalho fazer a lágrima de CGI do que ela chorar de verdade, sofrer e ficar com a cara feia de choro, sabe? Eles não queriam que ela ficasse feia. E fora, e só essa parte do ele faz personagens mulheres muito bem, é mentira, né? Vão ter 3 personagens mulheres e essas 3 personagens mulheres, o único propósito delas é servir aos homens. Elas não têm um arco de personalidade. Mas vamos ao filme, eu vou falando mais sobre como ele é estranho, incoerente e chato. Ele é um tédio. Gente, que filme chato. Conforme a gente for conversando. O filme começa quando o Reed Richards, junto com um amigo dele, o Ben, vão falar com o Victor Van Doom, que tem o nome já muito, muito de vilão, né? E ele tem um prédião e ele tá fazendo uma estátua dele de tipo 10 metros de altura, bem com cara de eu vou dominar o mundo, sabe? Bem do cara tipo, vocês todos merecem serem meus súditos, assim, bem essa vibe. Eles sobem lá e o escritório dele tem um V gigante. Ele é preso com uns rebite grande, assim, tipo, bem vilão, assim, bastante vilão. Mas nesse filme, ele é apenas um CEO, um homem rico. O Reed Richards e o Victor são colegas de faculdade. E segundo o Ben, que é o amigo dele, o Victor faz uma ciência de fast food. O que isso significa? Eles não explicam. A gente nem vê o Victor fazendo ciência pra primeira parte, assim. E segundo, eles falam, não, você não pode se associar com esse homem. Ele
faz ciência de fast food, de shopping de bairro. E ele fala, não, você tem que ver, o coração do Victor é bom, ele só é meio megalomaníaco e tal. Os dois sobem pra explicar o quê? O Reed, ele tá meio desgraçado no meio científico, assim. Segundo as pesquisas dele, a Terra começou a evoluir por causa de uma tempestade cósmica. Tipo, foi o que deu start no Big Bang. Ou foi o que deu start na evolução humana. Alguma coisa assim. E uma tempestade muito parecida com essa vai acontecer 6 semanas no futuro. E ele quer usar a nave espacial e o dinheiro do Victor para ver o que tem nessa nuvem tempestade cósmica. O Victor fala, não, que engraçado ver você se humilhando perante mim. Não. Quem chega logo depois disso? A Sue Storm, que é vivida pela Jessica Alba e é namorada do Victor. E, segundo o Victor, ela é diretora do departamento de genética da empresa. Só que o filme inteiro ela age como uma secretária. No máximo, como uma secretária. A gente não vê nem ela chegando perto de um microscópio pra fingir. Nem jaleco de laboratório ela usa. Ela é simbolicamente diretora de genética. E ex-namorada do Reed, bom? Eles estão conversando, o Ben tá puto, falando, cara, não sei porque você veio aqui falar com esse homem, ele é horrível. Mas o Victor tá fazendo tudo isso para conseguir 75% dos direitos sobre as invenções que eles fizerem com as descobertas da tempestade cósmica. Porque o Reed quer usar isso para curar doenças, para acabar com a fome, para salvar pessoas, para evoluir com a ciência. E o Victor quer usar para fazer várias patentes e ganhar dinheiro no mundo todo. Daí o Reed concorda com o Victor, os dois se apertam as mãos e ele fala, eu quero que o Ben dirija essa nave espacial. E daí a Jessica Alba fala, não, quem vai dirigir é o piloto contratado, que é vivido pelo irmão dela, que é o Johnny, que vai ser o Tocha Humana, que é vivido pelo Chris Evans. Você não vê o filme inteiro esse homem chegando perto de uma nave espacial. Tipo, no volante, no controle. Ele dirige vários veículos de transporte, menos a nave espacial. Você não vê esse homem falando um palavreado espacial ou um palavreado de voo. Como eles vão ver a competência do Johnny Storm? Eles sobem num prédio, colocam um capacete de proteção com binóculo, eles veem ele andando de moto enquanto beija uma modelo que está andando de carro, tudo isso em movimento, dentro dos laboratórios do Victor. Por que eles estão fazendo uma pesquisa que envolva um cara andar de moto e beijar uma moça de carro ao mesmo tempo? Não explica. É aquilo que eu falei pra vocês. Vai acontecer uma coisa muito que eles acham chata e logo depois disso uma coisa que eles acham muito legal pra contrapor, sabe? Então, eles ficaram 3 minutos falando sobre ciência da maneira mais vaga e subjetiva que você pode imaginar. Tem uma tempestade cósmica que eu acho que gerou a evolução humana e a gente vai lá pra ver o que tem. Vamos, Victor. Assim, bem simplório. E daí, logo depois disso, tem o Chris Evans beijando uma menina em cima da moto, porque isso é legal. Essa é a parte legal pra evoluir com a parte chata, que foi os dois conversando. E vai ter sempre isso. O Tocha Humana é tipo o escape legalzão do diretor. Ele bota o Tocha Humana pra fazer milhares de coisas pra equilibrar o quão legal o filme é, segundo o diretor, né? Depois que a gente vê o Johnny beijando a menina no carro em movimento, tem o momento de trocar a roupa. O Johnny já tá com o uniformezinho dele. O Ben não quer usar essa roupa de viado. Ele não fala de viado, mas é basicamente isso. Você acha que eu vou usar esse tipo de lycra, Justinha? O que você pensa que eu sou? E a Sue chega com as outras roupas na mão, com o uniforme dela, falando que essa é uma roupa tecnológica criada pelo Victor, que se adapta às necessidades de clima ou da pessoa. E pelo que parece, a necessidade de clima da Jessica Alba é o decote. Ela tem que ir pro espaço com o decote que vem aqui, assim. Não basta isso. Lembra que ele é o rei de escrever mulher, né? Sabe muito fazer personagem feminino. A Jessica Alba chega com a roupa, assim, toda sentindo, e o Reed olha pra direção da Jessica e fala, isso é maravilhoso? E ela faz obrigada, porque ela acha que ele tá falando dela com a roupinha justa. Mas não, ele tá falando da qualidade do material da roupa. Meu Deus, essa fibra sintética com nanopartículas. E a Jessica Alba, Sue Storm, pesquisadora genética, fica triste porque o ex-namorado dela não olhou pro decote dela, e sim pra qualidade técnica da roupa. A gente não vê eles indo até a estação espacial do Victor, a gente só vê eles chegando. Então, o Johnny dirigiu muito bem, só que secretamente. Eles chegam lá, só eles, 5, né, os Quarteto Fantástico, mais o Victor, e eles já mandam o Ben, que pelo que parece é a força bruta científica,
Ele é o que faz o trabalho manual científico. Não é muito bem explicado, mas todo mundo manda ele vestir a roupinha de astronauta e levar umas flores pra nuvem espacial que vai virar a tempestade e blá blá blá, pra ver o que acontece com as flores. Só que tem um grande problema. O Reed calcula errado o tempo que a tempestade cósmica vai passar. Ao invés de ser 7 horas, são 7 minutos. Então o Ben tá pra fora, a tempestade tá vindo, o Victor decide fechar todos os escudos com o Ben lá fora, foda-se o Ben. Ninguém quer deixar que isso aconteça, tá acontecendo todo o caos, vem a tal da tempestade cósmica e passa por todos eles, e eles acordam imediatamente num lugar secreto onde eles estão de quarentena. Não vemos eles chegando no planeta Terra também. Eu acho que um dos problemas já tá aí. O Senhor Fantástico, ele é considerado o homem mais inteligente da face da Terra. E metade desse filme ele tá falando, não sei, não tenho a menor ideia como isso aconteceu. Como eu errei meus cálculos, não sei. Tipo, essa é a pira dele. Ele estica que nem borracha. Massa. Mas a coisa que ele faz de top mesmo é ele ser inteligente pra cacete. Ele ser de borracha é só um easter egg. A parte que ele faz legal é ser inteligente e ele não é nesse filme. Ele erra datas. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele não sabe das coisas. Então tá todo mundo lá de quarentena. Só que é uma quarentena para evitar que eles sejam contagiosos, né? Tipo radiação, já que uma tempestade cósmica passou por eles. Todo mundo que tá nesse prédio secreto de quarentena não tá usando nenhuma proteção. Nada. Vocês lembram que na chegada eles têm que usar uma roupa e daí outra roupa, daí um plástico, daí um oxigênio pra eles não terem contato com uma possível radiação? Nesse filme não tem nada. Todo mundo tá só de chaleco, conversando pertinho com o outro. O Johnny primeiro zoa com a cara do Ben, falando que ele ficou... que a ciência não conseguiu deixar ele mais bonito. E daí ele tá no quartinho dele. Chega uma enfermeira gata. É importante que ela seja gata, porque daí o Johnny vai dar em cima dela imediatamente. Tudo que ela faz, ele fala, tipo, e você é linda, e você é especial. Ela coloca um termômetro na boca dele, enquanto ele continua dando em cima dela e trocando de roupa. Porque esse lugar especial da quarentena fica no meio da neve. E ele ligou pra avó dele e falou, vó, me manda meus equipamentos de esquiar na neve. E a avó dele mandou pro lugar secreto. E daí ele olha pra enfermeira, dá um selinho nela e fala, que horas que você sai daqui? Dela, às 4. Então beleza, eu te espero 4:01 no topo da montanha pra gente descer ela juntos. E ele sai com o snowboard dele e vai em direção à neve. A enfermeira olha para o termômetro, que também é na tela, ao mesmo tempo, e vê que o Johnny estava com 98 graus de temperatura. 98 graus de temperatura. O normal do humano é 38, 36, 37. Ele estava com 98. Ela olha pro 98. E o que ela faz? Ela pega a roupa dela de esqui, sobe em um helicóptero e vai andar de snowboard com ele. Ela não se abala com o fato de ele estar na temperatura de ferver água. Ela vai andar de snowboard com ele. Os dois descem e, como eu falei, a cena do snowboard é toda bem gravada. Você vê eles fazendo coisas, pulando do helicóptero, tem outro helicóptero gravando, pra equilibrar com a cena chata deles no lugar de quarentena. É sempre assim, sempre tem uma coisa legal pra equilibrar. Daí o que acontece? O Johnny superaquece, pega fogo, cai de um barranco, derrete a neve e faz meio que uma piscininha da neve derretida. A enfermeira desce, olha pra ele e fala, o que aconteceu, Johnny? E ele fala, quer entrar na piscininha de neve derretida comigo? E sorri. E ela, a enfermeira profissional da saúde, que trabalha em um lugar onde você faz quarentena de pessoas que vieram do espaço. Você tem que ter um mínimo de competência como enfermeira. Ela não pergunta nada. Ela só abaixa o jet ski porque ela vai tirar a roupa e entrar com ele na água, na neve. Ele sabe muito como construir personagens femininos. Muito. E ninguém se importa com o fato dele ter tido uma combustão espontânea. Enquanto isso, no lugar secreto da quarentena, o Ben e o Reed estão pra fora, ao céu aberto, conversando, e o homem mais inteligente da face da Terra tá falando, eu não tenho ideia do que aconteceu. Eu não sei como eu posso ter errado esse cálculo em 7 horas. E o amigo dele falando, não, fica na paz, acontece essas coisas. Tá tudo bem, todo mundo erra 6 horas de cálculo numa viagem bilionária, que talvez tenha afetado todos os nossos DNA, tá tudo bem. Ele muda de assunto pra apontar pra Sue, que tá lá embaixo, e falar, legal mesmo é ter um amor, sabe? É tão legal ter pra quem voltar do espaço. E daí o Reed fala, eu sei que você é muito apaixonado pela sua esposa, tal. Ele fala, não. E a missão do Ben nesse filme é juntar a Sue com o Reed de novo. O Reed não parece que quer. Ele realmente não parece que quer. A Sue parece que quer muito. Ela tá fazendo de tudo, ela tá tentando. O Reed tá tipo, tanto que ele olha pro Ben e fala,
ela tá com alguém muito melhor que eu. O Victor é mais poderoso, ele é mais forte, ele é mais inteligente, ele é protetor. Ela tá com o homem certo, ela fez a escolha certa. E ele não fala isso com um olhar triste, sabe? Olhando pro horizonte, pensando nas coisas que ele fez e se arrependeu, sabe? Tipo, não é ela está com o homem certo. Não, ele tá tipo, ela tá com o homem certo, tá tudo bem. Ben não desiste. Ele faz o quê? Ele faz um movimento de sessão da tarde, troca de parentes, ele chama os dois pra almoçar juntos, sem o outro saber que o outro vai. Então os três estão almoçando juntos até o momento que o Ben começa a passar mal, e ele vaza e deixa os dois sozinhos. A Sue conversa com ele por 3 segundos e fala, eu vou ver meu namorado, tá? Tchau. E daí, o que o Reed responde? Ele olha pra ele e fala, eu tô muito feliz com você e com o Victor, sabia? Vocês fazem um casal lindo. E a Jessica Alba, Sue Storm, olha pra ele e fala, o quê? Como assim você acha a gente um casal lindo? Eu tô namorando com ele há 2 anos, é tudo isso que você tem pra me falar? Ele, sim, eu acho que ele é o homem certo pra você. E ela fala, cara, você não entende, né? Você realmente não entende. E ela vai ficando transparente. E daí ela fala, sabe como é ruim não poder ser vista? Não poder ser ouvida? E ele fala, eu realmente não consigo te ver. Porque o roteiro é engraçadão assim. E daí ela fala, o quê? Tipo, realmente, olha pra sua mão. E ela tá invisível. Quando ela se assusta, ela joga pro lado uma garrafa de vinho que o Reed pega com a mão elástica dele e coloca pra cima. Então os dois ficou tipo, eita que aconteceu alguma coisa, eita que mudou nosso DNA. Daí o Chris Evans chega com apenas uma jaqueta em volta da cintura, falando que ele, olha o que eu sei fazer. E daí pega fogo na mão dele. E assim, eu lembro que eu vi esse filme mais de uma vez. E eu lembro que eu gostava desse filme. E assistindo agora eu percebo que a única coisa que eu gostava é ver o Chris Evans sem camisa. Não tem outro motivo. Não tem nada nessa história que faça sentido, ou coerência, ou que te cative. A única coisa legal é o Chris Evans sempre sem camisa. Porém, ele é bem babacão nesse filme, mas sempre sem camisa. Os 3 são tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Vamos ver o que aconteceu com o Ben. O Ben já virou coisa, né? Ele tá todo de pedra. Ele sai pela parede, mas a porta fica trancada e o Reed usa de elasticidade para abrir a porta por dentro, assim. Abrem a porta e veem que ele fugiu, porque tem, tipo, um grande buraco em formato de coisa pra fora, assim, em direção ao nada. E eles sabem que ele vai pra casa ver a esposa. Enquanto isso, o Victor, que também estava nessa mesma nave espacial, não fica nem um segundo de quarentena, porque a quarentena deles é realmente muito subjetiva. Ele vai conversar com a banca de investidores, que estão muito bravos com ele, porque como a viagem espacial não foi um sucesso, todas as ações da empresa caíram e a empresa tá quase falida, assim, as ações estão valendo nada. E eles querem demitir o Victor da posição de CEO, dono, presidente, e ele fala, mas eu investi muito dinheiro aqui? Eles falam, pois é, são negócios. Você tem uma semana pra resolver teus BO. Enquanto isso, ele também tá se sentindo meio estranho. Se sentindo meio estranho é o quê? Tem uma cicatriz aqui nele e essa cicatriz tem metal dentro. E ele tá meio pálido. Aí ele também fala pro secretário dele que ele só quer casar com a Sue Storm, porque ele pede a Sue Storm em casamento na estação espacial, mas aí vem a explosão, tempestade cósmica e ela não diz nada. E ele fala pro secretário que ele só quer casar com ela exatamente pelo fato de ela não querer casar com ele. Já que ele pode ter qualquer uma, ele quer exatamente a que não quer ele. Uau, né? Que legal. Enquanto isso, o Ben, que agora tá de coisa, tá todo de pedra, ele, de alguma maneira, sei lá, correndo. Ele chega de carona. Ele chega de carona na cidade onde ele mora. Ele para na frente da casa dele e liga para a esposa amada dele. Quando ele tenta usar o telefone público, o dedo dele é muito grande para apertar os botões do telefone público e ele não consegue discar direito. Só esse inconveniente do meu dedo ser muito grande para apertar o botão do telefone já teria me transformado no super vilão naquele momento. Que agonia! Você não poder apertar o botão porque teu dedo são 4 botões. Ele também rouba uma loja de roupas plus size para poder ter uma calça, ter uma jaqueta e tal. A esposa vai encontrar ele de camisola, bem sexy, bem sensual, e ele fala, então, amor, olha eu. E ela fica assustadíssima e sai correndo, o que deixa bem triste. Porque eles prometeram se amar indiferente do que acontecesse. Custo. Mas eu acho que nenhum dos dois cogitou a opção de até se eu virar um monstro de pedra. Eu não culpo tanto ela por causa disso, mas ela corre em desespero, bem fica triste e ele sobe uma ponte. Por que ele foi subir na ponte? Não tem motivo. Ele apenas foi ficar triste em cima da ponte, chega um passarinho, uma pomba, e ele fala, amiga pomba, e daí a pomba faz cocô nele porque ele é feito de pedra e a pomba achou que ele era uma estátua. O que acontece? Tem um cara do lado que tá tentando se matar na ponte e ele fala, ei cara, olha pra mim, você tá numa situação pior que a minha, hein? E daí o cara fica com medo do coisa, ele começa a dar ré, o coisa decide ir atrás dele, só que ele é pesado, então o ferro cede assim, daí o cara cai, daí vem um caminhão, daí o coisa usa seu corpo pra segurar o caminhão, acontece um senhor engavetamento, todos os carros batem um no outro, a ponte fica parada, caos. E incrivelmente, os outros 3 fantásticos estão no táxi procurando o Ben sem rumo. Olha que conveniente. E daí eles olham
pro engarrafamento e pensam, deve ser o Ben. Eles não sabem o que o Ben se transformou. Eles não sabiam onde ele estava, mas eles pensaram, deve ser ele, vamos lá. E tem uma grande multidão. E essa multidão está assustada com o Ben todo de pedra. E o Ben está todo assustado com a multidão também, então tá tendo toda uma discordância. Qual a ideia do Reed? Ele olha pra Sue e fala, você consegue ficar invisível. Use isso para passar pela multidão e encontrar o Ben antes que a polícia chegue. Ela, com ódio, faz isso. Ela fica invisível, ela começa a tirar a roupa, mas ela volta a ser visível rapidamente. Só de sutiã e calcinha. E daí ele fala, você tá visível de novo! Daí ela fica brava e fica invisível de novo e termina de tirar a roupa. Primeiro, por que ela precisou ficar invisível para passar pela multidão se os outros dois estavam visíveis e também passaram por essa mesma multidão? Não tinha motivo para ela ficar pelada. E fora que a multidão era grande, mas não era tipo infinita, eram 6 fileiras de gente. Era só falar com licença, emergência. Mas não, eles tiveram que deixar a Jessica Alba pelada, invisível, mas pelada, para ela abrir um caminho sendo invisível para que os outros fossem junto com ela, segurando a roupa dela. Eles vão até o outro lado e dão a roupa para ela vestir. Me diga se isso não é uma desculpa para colocar a Jessica Alba de sutiã e calcinha. Vem um caminhão de bombeiros todo descontrolado, ele quase cai da ponte, mas daí o coisa que é muito forte segura o caminhão, mas aí tem um bombeiro na escada, vai cair, daí o Reed usa de elasticidade para salvar o bombeiro e todo mundo fica tipo, yeah, heróis! Mal sabem eles que foram os heróis que criaram esse problema. Se não fosse o coisa decidido pensar triste em cima de uma ponte, sem motivo nenhum, nada disso teria acontecido, né? Todo mundo fica tipo, nossa, meus heróis! Eles saem da multidão, entram meio que numa barraquinha de saúde para ver se tá todo mundo bem. E nesse percurso de 5 minutos, todos os jornais já sabem do acontecido, todos eles têm gravações e eles já deram nome para eles. Foi uma coisa rápida, assim. Todos os jornais entraram em consenso que o nome deles ia ser Quarteto Fantástico. Na hora! Olha que prática! Ah, sabe quem também tá na ponte? A ex-esposa ou noiva do Ben. Ela olha pro Ben todo de pedra, fica triste e coloca o anel de noivado no chão. Ele não consegue pegar o anel do chão porque a mão dele é muito grande. O anel da ex-esposa dele, que não gosta mais dele porque agora ele é feito de pedra. Eu apenas iria embora e começaria a matar pessoas. Esse problema meu ia ser problema de todo mundo, porque isso é incrivelmente irritante. Fora que ninguém trata bem o Ben depois que ele vira coisa, tá? Todo mundo nesse filme trata ele mal. Inclusive o Johnny só sabe zoar com a cara dele. Ele tá tipo triste segurando a aliança de noivado assim na mão, porque ele não consegue nem pegar. E o Johnny olha pra ele e fala, cadê suas orelhas? As piadas que o Johnny faz, elas são totalmente fora de tempo, assim, sabe? Você faz ele parecer ser arrogante, não faz ele parecer ser engraçado. Alguém chega pra avisar pra eles nessa barraquinha de saúde que todos os jornais querem falar com eles, já que eles já têm o nome de Quarteto Fantástico. A Sue e o Reed não querem, mas o Johnny super quer, vai lá, fala que eles são os líderes, são os heróis, que eles estão aqui pra salvar. Ninguém escuta o que o Johnny tá falando, escutam o que o Reed tá falando. O Reed fala que eles viajaram pro espaço, meio que uma nuvem cósmica passou por eles, o que causou uma reação no DNA deles e agora eles têm poderes. Mas eles não sabem bem o que está acontecendo. Os 4 vão pro laboratório do Reed para poder ver o que está acontecendo, né? Eles entram pela porta e o Stan Lee entrega para eles uma pilha de contas. E ele explica que os últimos 9 anos de empresa foram muito ruins, eles estão devendo tudo. Mas quando você chega, ele mora e trabalha numa cobertura gigantesca, com vários quartos, várias salas, várias cozinhas, vários equipamentos gigantes. Por que ele não pegou um negócio menor se ele tá falido? Por que tem que ser numa cobertura daquele tamanho? Não tem um lugar mais barato? Ele tem que gastar $300 mil por mês para manter o escritóriozinho dele? Sul toma banho, entra no quarto que vai ser dela. O que tem na primeira gaveta? Um álbum de memórias do Reed. Por que tá lá? Não tem motivo. Pra ver o Reed pequeno, o Reed crescendo e uma foto do Reed namorando com ela no MIT, que é onde todo mundo se formou junto lá. Quem chega logo depois de todo mundo? O Victor Van Doom. O Victor chega pra mandar a Sue embora com ele, pra brigar com o Reed, falando que ele destruiu a carreira dele e que ele tem que fazer alguma coisa logo, pra ficar bravo e as luzes meio que piscarem, assim, porque ele tem algum poder secreto, e entrar no elevador e socar o elevador, afundando ele e mostrando que agora ele tem meio que ossos de ferro, uma vibe meio Wolverine. Então agora eles vão fazer testes super científicos para ver o que tá acontecendo. Primeiro teste é ver o quão quente o Johnny fica. Ele fica bem quente. Ele fica mais quente que o sol. Próximo passo é ver qual é a composição do coisa. E daí eles olham uma tela e falam, realmente, é tudo de pedra, por dentro e por fora. E os dois olham de pedra. Uau, que descoberta. Tem pedra dentro e fora. Massa. E daí a próxima coisa que eles fazem é ofender a honra da Sue Storm. Porque o Reed explica que ela tem o poder de
rebater e manipular a luz. Se ela se concentrar, for mais emocionalmente equilibrada, ela vai conseguir controlar esses dois poderes. Então ela vai poder ser invisível e ela vai poder criar campos de força em coisas. E a Sue fala assim, como assim desequilibrada emocionalmente? E daí ele fala, você precisa ter mais equilíbrio emocional, por isso que você não consegue controlar nada. Então ela já tá brava. Ela consegue ficar invisível, ela tá tão brava que ela cria um campo de força que empurra o Reed lá pra casa do cacete. Assim. E o Reed entende aquilo como um aviso. E olha pra ele e fala, sabe que foi você que terminou comigo, tá? Do nada. E ela olha pra ele e fala, sabe por que eu terminei com você? Porque eu te chamei pra morar comigo e você não quis. E daí ele fala, não, você tem que ver que tem muitas variáveis. Ele não gosta dela, mano. Ele nunca gostou dela. Ele não parece um segundo gostar dela nesse filme. Ela parece toda iludida, toda apaixonada, falando, tipo, olha, eu só terminei com você porque você não queria morar comigo. Você não queria elevar o nosso relacionamento. Mas é só por isso. E ele, não, você terminou comigo por motivos secretos. Não especificados. Ele não escuta nada que ela fala. Ele não vê ela apaixonada olhando pra ele, porque ele tá muito preocupado com a ciência. Corta agora pro Victor, que tá fazendo os exames dele. O que o médico descobriu? Descobriu que ele tá virando um ferro, um tipo de metal mais forte que tudo, que agora os ossos dele estão ficando de ferro, e ele não sabe o que vai acontecer depois. E daí o Victor imagina que o DNA dele se misturou com o ferro dos escudos protetores da nave. E assim, se você não entende nada sobre o Quarteto Fantástico, que era como eu era em 2005, quando o filme lançou, você vai passar o filme inteiro e não ter ideia o que aconteceu com o Victor. Quais são os poderes dele? O que ele faz exatamente? Por que o corpo dele tá assim? Eles não me explicam, eles não tentam se explicar. No filme não dá pra você saber, mas eu fui pesquisar qual é o do Victor Von Doom. O problema é que ele é bem bruxão. E esse é um filme que tem vergonha de herói, né? Então ele não pode mostrar que o Victor Von Doom, ele é um cigano, filho de uma bruxa essa que fez um pacto com o Mephisto, e ele usa o conhecimento que ele tem de ciência com o conhecimento que ele tem de bruxaria pra ter uma porrada de poder legal, assim. Ele é tipo mega, hiper, super poderoso, tanto de maneira científica como de maneira mágica. Ele é tipo o Doutor Estranho misturado com o Homem de Ferro. No filme, ele vira ferro, e ele consegue atrair outros ferros, ele vira o Homem-Imã. E pior, o diretor falou numa entrevista que ele decidiu transformar um vilão super poderoso, destruidor de mundos, em um empresário ganancioso, porque ele viu o sucesso da trilogia dos filmes do Austin Power. E eu vi isso no IMDb. O IMDb é uma fonte confiável. E eu não acreditei. Austin Power é uma trilogia de paródia dos filmes do James Bond. Ele viu uma paródia dos filmes do James Bond e falou, o Victor Von Doom vai ser um empresário e não a coisa mais poderosa do planeta Terra e dos outros planetas. Achei triste. Eu lembro que todo mundo falava isso, tipo, nossa, eles destruíram o Quarteto Fantástico, mas acima de tudo eles destruíram o Victor Von Doom. E eu não entendi a magnificência da cagada que eles fizeram com ele, até ontem, quando eu fui fazer esse roteiro. E enquanto isso, o Reed descobre que a roupa deles, que é para se adaptar a todos os ambientes, também se adaptou às mudanças de DNA. O Johnny pode pegar fogo, que a roupa não pega fogo. A Sue pode ficar invisível, que a roupa fica invisível com ela. E o Reed pode usar a roupa e esticar, que a roupa estica com ele. Olha que prático, que útil, que conveniente. 1 hora de filme e eles meio que salvaram umas pessoas numa ponte. Eles fizeram exames profundíssimos, olhando para um homem de pedra e falando, realmente, ele é todo de pedra. Vendo um homem que pega fogo e fala, realmente, ele pega muito fogo. Uau, a nota descoberta. Agora eles estão tomando café. A única pessoa que sofre nesse café é o pobre do coisa, porque ele pega 70 laranjas, espreme um suco pro Johnny pegar e tomar. Eu não tomaria, porque ele espremeu com a mão, a gente não sabe como é que ele lava aquela mão. A gente vê ele sofrendo para pegar um garfo, a gente vê ele sofrendo para pegar um pote de vidro sem quebrar. Ele não consegue, tá? Ele tá que nem eu com essa luva, que ela não tem movimento, ele tá tipo tentando comer, ele tá tentando comer. Daí, nesse café da manhã, quando ele vê o pobre do coisa tentando comer uma frutinha sem conseguir, ele explica que ele tem um plano. O plano dele é criar uma máquina que faz uma simulação daquela mesma tempestade cósmica, daí ela inverte os polos da máquina e reverte o processo de DNA. Se ele sempre soube como fazer essa máquina, por que ele não fez a máquina desde o começo e eles não foram pro espaço? Logo após isso, a gente vê coisas muito úteis para um herói, sabe? Um filme de herói. A gente vê o Reed usando o poder elástico dele para fazer a barba. A gente vê ele usando o poder elástico dele para pegar um papel higiênico no outro quarto. A gente vê o Tocha Humana usando o poder de calor dele para estourar pipoca. Olha que legal.
Que útil. Enquanto ele tá comendo pipoca, ele vê que está acontecendo os X Games, que é aqueles jogos de esportes radicais. E ele pensa, vou lá. Ele pega o uniforme do Quarteto Fantástico, ele, de alguma maneira não explicada, faz o 4, só que ele é impresso emborrachado, assim, sabe? Tipo, ele não tem como fazer aquilo na hora. Mas ele já chega com 4, porque ele vai participar do motocross dos X Games. Muito tempo de pesquisa, agora tem que ter uma coisa legal, os X Games. Ele anda de moto, dá pirueta, tenta voar, voa um pedacinho, cai tudo queimado. Quem tá vendo o X Games? Os outros 3 fantásticos que estão em casa horrorizados. E ele faz uma entrevista, ele faz a pior entrevista da história. Uma pessoa tá no X Games, andando de moto, chega o jornalista e fala: como que é o nome dos outros integrantes do Quarteto Fantástico? Quem é essa? E daí ele começa a dar os nomes que ele inventou pro Quarteto Fantástico. Aquela ali é a Mulher Invisível, que ele chama de Garota Invisível. Aquele ali, eles chamam de Senhor Fantástico. E aquele ali é o Coisa, porque todo mundo acha que ele é uma coisa, então a gente chama ele de Coisa. O que deixa o Coisa emputecido, todos vão pra esse lugar do motocross pra brigar com o Tocha Humana. Daí acontece uma cena que eu acho bem legal. Ainda acho legal da hoje. O Johnny chega todo metido, o Ben, que tá muito bravo, que agora ele vai ser chamado de Coisa pra toda a eternidade, ele pega o carrão do Johnny e transforma numa bola de futebol, assim. Ele deixa bem redondinho. Eu achei aquilo legal. E daí os dois começam a brigar, eles brigam entre eles, no soco, no fogo. A Sue tem que separar os dois como se eles tivessem 5 anos de idade. Ela vai atrás do Coisa que tá muito puto. E ela fala, bem, você só precisa ter mais paciência. Daí ele fala, olha pra mim, como é que eu vou ter mais paciência? Daí ela fala, eu sei como você tá se sentindo. Eu tive que ser muito paciente em relação ao Reed também. Então ela compara o fato de ela tá querendo namorar um cara que nem gosta dela com ter virado um grande monstro gigante de pedra. E daí o Ben fala, eu daria qualquer coisa para ser invisível que nem você. E ele sai correndo dramaticamente e vai pro bar. Chegando no bar, ele senta na cadeira, a cadeira quebra. Ele vai pegar o copo quebra. Ele tinha que ter virado vilão, cara. Ele tinha muito que ter virado vilão. Eu ia estar do lado dele, porque ele só se ferra nesse filme. Mas enquanto ele tá com ódio no coração. E daí, no meio do bar, tem uma moça, e ela é cega, escuta e fala, deixa que eu pago a próxima pra esse bonitão. E daí, o Ben fala, se você me visse, você não me acharia bonitão. Ela fala, então deixa eu ver. Daí ela pega a bengala dela e vai até ele, e daí ela vê com as mãos, né? Ela sente um homem de 2 metros de altura, feito de pedra. E ela fala com ele assim, tá tudo bem ser diferente. Ela não tem nenhuma dúvida. Ela não tem nenhuma pergunta. Nenhuma mulher nesse filme se surpreende. A enfermeira vê o cara com 100 graus de temperatura e fala, vamos esquiar. A moça sente um homem gigante de pedra e ela não tem nenhuma dúvida a respeito. Ela podia perguntar pelo menos, você por acaso é feito de pedra? Você tá usando uma roupa de pedra? O que aconteceu? Eu gostei de você igual, eu vejo além disso. Mas o que aconteceu? Ela não tem uma dúvida sobre o cara gigante de pedra e o Doom, que agora percebeu que além de atrair o metal, ele também atrai a eletricidade e transforma ela em poder, e daí ele pode emitir a eletricidade. Então ele é o homem magnético, que também funciona como transformador 110-220. E ele começa a pegar a energia dos lugares para ser poderoso, e daí ele mata o cara que demitiu ele. E daí agora que ele percebeu que ele pode ter poder infinito, ele entra num gerador, pega mais poder ainda, e daí ele faz o quê? Ele usa de intriga. Ele faz fofoca. Sério. Ele vê que o Ben tá sentado sozinho numa lanchonete. Ele senta e fala, sofrido, né? Sofrido pra você. E você vai ficar assim pra sempre, porque o Reed não tá com nenhuma pressa te ajudar. Eu duvido que ele esteja. Ele fala, o Reed é meu amigo. Ele fala, é mesmo? Porque parece que ele só tá tentando roubar minha namorada. E o Ben acredita na fofoca. Ele acredita na fofoca. O Victor Van Doom tem muitos poderes nos quadrinhos e algum tipo de poder nesse filme, e ele decide usar de intriga. Ele decide usar os mesmos artifícios que uma adolescente recalcada faz na escola. E enquanto isso, na cobertura do Reed, ele tá dormindo no teclado, de tanto que ele tá tentando aprender logo pra poder transformar o Ben logo. A Sue olha pra ele e fala, você tá muito cansado, vamos dar uma volta? Ele fala, vamos dar uma volta. Quando eles vão dar essa volta, ela fala com todas as palavras, tipo, eu ainda gosto de você. E ele fala, eu achei que você gostava de homens fortes. E daí ele usa o poder elástico dele pra fazer um maxilar quadrado, assim. Como o Victor, ela fala, você não tá entendendo, eu gosto de homens fortes, mas é por isso que eu gosto de você. E ela não tem mais palavras pra falar, além de tipo, eu vou tirar a roupa, propósito, vai junto. Ela não tem mais como dar em cima dele. E ele tá tipo, que legal que você me acha forte, assim. Eles voltam pra casa rindo, porque eles se distraíram por 10 minutos. O Ben tá lá
puto falando: eu não acredito que vocês saíram pra paquerar e namorar quando tá tudo desse jeito. Você nunca vai conseguir fazer a máquina pra mim. Ele ignora os últimos meses de estudo que o Reed tá tendo, porque ele saiu por 10 minutos pra tomar um ar. Ele fica bravo, os dois brigam, o Reed tem que usar de borracha dele pra poder enrolar ele inteiro, e daí o Coisa fala: por muito tempo eu protegi vocês dois, mas não mais, vocês dois são só por vocês mesmos, e ele vai embora sem rumo. Quando ele tá indo embora, quem tá lá embaixo? O Johnny. O Johnny chega com um bonequinho do Coisa, que quando ele aperta, ele fala uma frase que o Coisa falava muito nos quadrinhos. E o Johnny chega falando: olha o protótipo que a equipe de marketing nos mandou. Que equipe de marketing? Como assim o protótipo que a equipe de marketing mandou? Eu sei que eles queriam enfiar o bonequinho em algum lugar, mas olha o que a equipe de marketing. Que equipe de marketing? A Sue desce atrás, ela briga com o Johnny, chamando ele de infantil, de egocêntrico, de chato, de que ninguém gosta dele de verdade, que as pessoas veem ele como uma atração turística. E o Reed, que tá triste porque o amigo dele tá triste, decide testar a máquina nele mesmo. Quando ele testa, não dá certo, ele derrete, ele vira uma borracha derretida, e a Sue coloca ele na cama para ele descansar um pouco. O que tá faltando para ele é mais poder, mais eletricidade para que a máquina funcione direito. O Victor, que em algum momento, talvez quando ele veio na primeira visita, mas eu não lembro de ver isso no filme, em algum momento ele colocou várias câmeras de segurança no laboratório gigante do Reed. Então ele tá assistindo e comendo pipoca e vendo tudo que o Reed tá fazendo, e daí ele vê que o Reed tá precisando de mais poder, mais eletricidade, e ele fala: eu tenho eletricidade. E ele vai na cobertura do Reed, que tá dormindo, a Sue tá dormindo, o Johnny tá, sei lá, puteando em algum lugar, e ele chama o Ben pra ir lá. Ben vai lá, o Victor coloca ele na máquina. Quando a máquina tá acontecendo, ele coloca o braço no gerador de eletricidade, bem científico assim, e consegue transformar ele de volta em quem ele era antes. Ele fica super feliz, mas ele imediatamente é jogado pro lado pelo Victor, porque a única coisa que está impedindo o Victor de dominar o mundo é o Coisa. Ele também é bem inteligente, sabe? Ele tem medo da única pessoa forte. E daí ele joga o Ben agora sem ser de pedra pra longe, o Ben fica triste, ele fica mal e fala: o que eu fiz, meu Deus? E daí ele olha pro Reed, que aparece, e fala: Reed, o que acontece quando você esquenta a borracha? E daí ele joga eletricidade no Reed, o Reed derrete que nem uma borracha. Ele pega o Reed como se ele fosse um saco de batata e carrega ele pro lugar secreto de vilão dele. Chegando lá, ele coloca vários pontos de nitrogênio líquido, porque da mesma maneira que a borracha amolece no calor, ela enrijece no frio e daí fica imobilizado. De todas as coisas que me revoltam, essa é a que mais me revolta. Por quê? Porque em nenhum momento o filme falou que o Reed virou borracha. Ele estica como uma borracha. Quer dizer que o corpo dele tem o poder da elasticidade. Não que o corpo dele virou parte látex. Não faz sentido você usar as regras do endurecimento da borracha, sendo que ele não é de borracha. Ele é humano. Ele não tem a mesma propriedade química da borracha da escola, do látex. Não tem. Então o plano todo dele é baseado numa coisa que nem faz sentido. Ninguém falou pro diretor: não é que ele seja de borracha. É que ele é elástico, tipo uma borracha. Você não pode basear o seu plano final inteiro em endurecer a borracha, que é o Reed Richards. Ninguém falou isso pra ele. Teve uma pessoa. Stan Lee fez parte da produção. O Joss Whedon, dos Vingadores, também tá nessa produção. Ninguém falou nada. Ninguém achou estranho. Mas tá, ele tá duro que nem uma borracha gelada. A Sue vai lá salvar ele, invisível, mas ela também é jogada pelo Victor, que tá cada vez mais de ferro. E agora ele tá usando uma máscara e uma capa do uniforme do vilão. O Ben olha lá atrás e fala: eu cometi um erro. E daí, ele que precisava do braço do Victor jogando eletricidade no gerador, agora não precisa mais, porque ele entra na máquina, em 30 segundos ele volta a ser a Coisa e vai ajudar os amigos dele. Não deveria. Eu acho que uma pessoa invisível, uma pessoa de borracha e uma pessoa que pega fogo super dariam conta. E ele poderia ser uma pessoa normal e feliz a vida toda dele. Nesse contexto desse filme. Tipo, não faz sentido ele ter voltado. Ninguém foi legal com ele. Todo mundo fez preconceito com ele. A mulher dele largou dele. O Johnny só zoou com a cara dele. Tipo, não tem motivo pra ele ser daquele jeito no filme. Nesse filme. Tá? Mas ele volta pra ajudar os amigos. Ele usa de força para poder ajudar os amigos inteligentes dele. Então, o que acontece? Todos descem no meio da cidade. Numa cena, inclusive, muito parecida com o final do primeiro Caça-Fantasmas. O Reed é super inteligente. E o Victor também é super inteligente. E os dois vão sair no soco. Nenhum dos dois tem um plano. O plano deles é brigar. O plano deles é ter um grande homem de pedra pra dar soco. E daí, qual que é o plano do Reed? Ele manda o Tocha Humana chegar na temperatura do Sol, supernova. A Sue faz um campo gravitacional em volta do fogo, que é o irmão dela. No meio tá o Victor. Daí o Victor superaquece, ele vira um ferro quente. Daí o Coisa chuta
um hidrante, e o Reed faz meio que um tobogã de água dele mesmo. Ele vira um tobogã de água que faz um caminho para resfriar o Doom. O Reed é vencido pelo nitrogênio líquido, já que ele é de borracha, e o Victor é vencido pelo endurecimento, já que ele é de ferro. Eles realmente reduziram assim. Mas que bom, dá certo. O Victor agora ele é uma estátua de ferro. Tá todo mundo num navio comemorando a vitória. O Coisa não quer mais ser humano, ele tá tipo de boas. Ele fala, não, tô bem, tô ótimo. A moça que ele conheceu no bar agora é namorada dele. Chega, abraça ele, nessa hora o Coisa quebra um copo. E ela fala, você é muito legal, mas você tem que melhorar a sua sensibilidade ao toque. Ele abraça ela e fala, gosto dessa ideia. Se esse filme destruir tudo, fazer uma história ruim que não faz sentido, destruir o Victor, ele também tem que fazer a gente pensar no final do filme como é o pinto do Coisa. Faz a gente pensar na logística dessa mulher de 1,50 m com aquele homem de 2 metros de altura. O dedo dele é o equivalente a 3 dedos meus, assim, tipo, desse tamanho. O dedo da mão. O pé dele é tipo tamanho 56 agora. Não tem como isso causar prazer pra ela. Fora que é de pedra. Não tem lubrificante que salve isso, gente. E daí o Reed pede a Sue em casamento com um pedaço da nave espacial que foi pro espaço no começo do filme com eles. E o Johnny sobe no céu e faz a logo do Quarteto Fantástico com fogo e o filme acaba. Gente, esse filme é ruim demais da conta. Eu tinha esquecido, eu não lembrava como esse filme era ruim, como a história não faz sentido. Eu também não conhecia tanto de herói quando eu assisti em 2005, então tem várias coisas que eu percebi agora. Vocês, qual é o sentimento de vocês em relação a esse filme? Conta pra mim nos comentários. Vocês estão ansiosos pra ver o novo Quarteto Fantástico? Contem pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você conhece alguém que gosta do Quarteto Fantástico de 2005, me mostra pra ele. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no meu canal. Veja a minha descrição, tem grupo no Telegram. Se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do meu canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.